Amém. Amém. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. Vimos na semana passada o louvor dos glorificados e aqueles que estavam no céu dizendo: verdadeiros e justos são os seus juízos. No 18, o simbolismo da queda da Babilônia. No 18, a Bíblia mostra para nós que a Babilônia será destruída, esse sistema, a meretriz será destruído, como se um anjo pegasse uma pedra e jogasse no mar, e os reis, os navegantes e os mercadores se lamentarão pela ruína da Babilônia. No 19, nós temos uma alegria no céu por causa da destruição da Babilônia. E algo que precisa ser muito entendido por nós. A partir do versículo 7, nós temos o convite à boda do Cordeiro. No capítulo 19, nós não temos a boda do Cordeiro acontecendo. No capítulo 19, nós temos o convite à boda. E faz todo sentido, porque aqueles que entendem que a igreja não passa pela grande tribulação, como vínhamos falando já, entendem que no momento da tribulação a igreja está lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Mas na verdade não. Estou explicando isso rápido porque eu já falei isso aqui. Mas na verdade não. Na verdade nós temos a partir do 19, depois da queda da Babilônia, o convite à boda. Porque é só depois da queda da Babilônia e porque só nesse momento nós temos o convite às bodas do Cordeiro. Porque a partir do versículo 11 nós teremos a vinda de Cristo. E a vinda de Cristo traz consigo as bodas do Cordeiro, porque as bodas, quando eu falo bodas do Cordeiro, eu estou falando da festa de casamento. A festa de casamento do noivo não pode ser com a metade da noiva. A festa de casamento não pode ser com uma parte da igreja lá no céu e outra parte dos crentes aqui na terra na grande tribulação. Tem que ser a noiva completa. E a noiva completa, e a noiva só estará completa dada a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, volta comigo no versículo 7. Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas, Apocalipse 19, 7. Vou ler de novo, todo mundo achar. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Não estavam acontecendo as bodas, são chegadas as bodas, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, purificação, justificação, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha o 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então agora nós temos no fim da Babilônia, no fim da grande meretriz, que nos foi apresentado no capítulo 18, nós temos no fim disso o chamado às bodas. E por que o chamado às bodas? Porque a partir do versículo 11, Cristo vem em glória. Nós já vimos Cristo vindo aqui no Apocalipse algumas vezes. Porque eu sempre falo com vocês que para entender o Apocalipse nós precisamos de compreender que a revelação é cíclica. Nós temos a mesma história contada algumas vezes. A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Aqui no capítulo 19 nós temos essa história sendo contada pela sexta vez. Então é a sexta vez que essa história é contada. Então, mais uma vez, a vinda de Cristo nos é apresentada aqui. Agora, no capítulo 19, a partir do versículo 11, é o momento no texto de Apocalipse que essa história é contada com mais detalhes. Então, se você quiser aprender sobre a vinda de Cristo no Apocalipse, você pode ler o capítulo 1, tem lá. Você pode ler o capítulo 6, tem lá.
Você pode ler o capítulo 11, tem lá. Você pode ler o capítulo 16, tem a vinda de Cristo. Mas se você ler o capítulo 19, você vai ver o maior número de detalhes sobre a vinda de Cristo. Aliás, sobre o evento vinda de Cristo, nós temos mais de 1.800 ou 1.800 citações em toda a Bíblia. Mais de 1.800 textos que falam sobre este momento glorioso. A imensa maioria, mais de 1.500 no Novo Testamento e mais de 1.500 no Antigo Testamento e mais de 318 vezes no Novo Testamento. Então, para falar deste assunto, vinda de Cristo, nós temos mais de 1.800 textos na Bíblia. 1.500 do Antigo Testamento e 318 do Novo Testamento. Mas um texto que nos deixa mais boquiabertos sobre a vinda de Cristo é Apocalipse 19, a partir do versículo 11. E o texto diz assim no 11, olha, vi o céu aberto. Não se trata de algo que estava acontecendo quando João escreveu. Todo o livro de Apocalipse, na verdade, é uma revelação. É João vendo coisas. Lembra do capítulo 4, que a Bíblia mostra para nós João sendo arrebatado aos céus? Lá no capítulo 4, João é arrebatado aos céus e começa a ter visões. Aliás, no capítulo 1, Jesus disse para ele, vê aí as coisas, escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. É por isso que nós entendemos que o livro de Apocalipse também tem coisas que se tratam do futuro, do porvir. João está vendo agora o céu aberto. Tem uma música da minha época que diz assim, eis que vejo o céu aberto, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos. Quer ver quem conhece? Ninguém conhece, entendeu? Eu cresci ouvindo minha mãe cantando essa música e está baseado em Apocalipse 19. Vi o céu aberto. Quem conhece aquela? Que se rasga o céu, o teu reino vem. Essa é mais nova, né? Então, nós teremos um momento da história com o céu aberto. O que isso significa? Jesus vai descer de lá. E de fato, nós veremos a glória de Deus em Cristo Jesus descendo com um corpo de glória. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Não é a primeira vez que aparece cavalo branco no Apocalipse. O primeiro selo do Apocalipse é um cavalo branco. Só que me parece ser um pouco diferente deste aqui. Porque nós teremos a explicação do cavaleiro diferente do cavaleiro do capítulo 6. O primeiro selo do Apocalipse é um cavalo branco. Aqui nós também estamos vendo um cavalo branco. Cavalo branco, na verdade, era um símbolo da montaria de um rei vencedor, né? Um rei vencedor andava com o seu cavalo branco, né? É um símbolo para quem tem autoridade. Agora, olha que interessante, para não deixar dúvida. Lá no capítulo 6, o primeiro selo do Apocalipse, quando nós estudamos isso aqui, eu falei com vocês o quanto que era polêmico o cavalo branco. Alguns dizem, é o anticristo. Outros dizem, não, é Cristo. Outros dizem, não, é o Evangelho. Não temos clareza do que é. Mas esse cavaleiro aqui do cavalo branco, nós temos certeza quem é. O texto diz, vi o céu aberto, eis um cavalo branco. Ou seja, este cavalo é um símbolo de um comandante vitorioso, de um rei vitorioso. Agora, o seu cavaleiro, quem estava nele, se chama fiel e verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Então, quem está montado agora com o céu aberto, em um cavalo branco, que é um símbolo de autoridade, também chama-se fiel e verdadeiro. No livro de Apocalipse nós temos Jesus sendo chamado assim, em outros capítulos, de verdadeiro, a testemunha fiel e verdadeira, né? Se eu não me engano está no capítulo 5. Precisaria achar aqui qual texto, capítulo 1 ou capítulo 5? 1, 5. No capítulo 5 mostra Jesus sendo, no capítulo 1, versículo 5, mostra Jesus sendo chamado de fiel.
capítulo 1, versículo 5. É Jesus Cristo, sem dúvida alguma. E Jesus Cristo agora vai receber algumas características que nós precisamos compreender não de forma literal, mas sim o seu significado. Apocalipse não pode ser tomado literalmente, mas todos os seus símbolos representam coisas. Jesus está montado num cavalo, ou seja, ele tem uma vitória a apresentar. Ele se chama fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Olha para você ver o versículo 2. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Quando Cristo vier, irmão, ele vem, e glória a Deus porque ele vem, e aleluia porque ele vem, e somos felizes porque ele vem, porque somos crentes. Só que ele também vem para julgar. Aliás, sem todo mundo abrir, eu só quero que alguém abra em Atos 17:31 e leia para mim com voz bem alta. Atos 17:31. Só o 31. Só o 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que o designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Existe um dia em que Deus vai julgar todos os homens, e vai julgar com justiça, e vai julgar por meio daquele que ele ressuscitou dentre os mortos, é isso? Jesus então vem para julgar. Pastor, nós iremos passar pelo julgamento? João 5:24. Passamos da morte para a vida. Não entramos em juízo, a não ser que seja para galardão, para recompensa. Mas juízo, como nós veremos no capítulo 20, de acordo com o livro das obras, não passaremos não. Nós não seremos julgados pelas nossas obras, a não ser para galardão. Mas nós não seremos julgados no sentido condenatório. Isso é para ímpio. Ímpio é que terá os seus pecados expostos no dia do juízo. Nós não, João 5. Passamos da morte para a vida. Nós não. A Bíblia mostra para nós que os pecados foram lançados na profundeza do mar. Nós não. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Nós não. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não entraremos em juízo. Nós receberemos galardão, recompensa. Nesse sentido sim. Mas juízo no sentido de vamos mostrar os seus pecados, não. Jesus pagou pelos nossos pecados. Graças a Deus por isso, né? Agora olha as características de Jesus. Os seus olhos são como chama de fogo. Será que os olhos de Jesus com o corpo glorificado têm fogo pegando? Não, porque no livro de Atos não tem isso com ele ressurreto. Não, porque nos evangelhos com ele ressurreto nós não temos essa informação. Ele ressuscita em um corpo de glória e cremos que hoje ele tem um corpo de glória. Um corpo imortal, um corpo que não cansa, um corpo que não tem fome. Filipenses 3 diz que nós teremos um corpo como o dele. Um dia aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Aquilo que é corrupto será revestido de incorruptibilidade. Isso é 1 Coríntios. Então, nós teremos um corpo semelhante ao dele. E quando ele ressuscitou e o seu olho estava lá. Não tinha fogo no olho. O símbolo aqui dentro da literatura apocalíptica é que fogo representa talvez uma chama de juízo. Fogo pode ser um símbolo de que tudo passa pelo seu crivo. Quando o ouro é passado pelo fogo, ele é purificado e sai tudo aquilo que não é ouro do ouro. Quando o ouro passa pelo fogo, tudo que não é ouro do ouro sai do ouro. Eita, é forte demais. Deu para vocês entenderem? É muito forte. Então, aqui é como se fosse esse sentido. Qual que é a ideia? A ideia é, o olho dele penetra,
sonda, vê tudo. Mais profundo, vai profundo, ele vê tudo. Em outras palavras, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Aliás, estou lembrando aqui que para lembrar ou para citar a onisciência do nosso Senhor Jesus, provando que ele é Deus. Se ele é onisciente, ele é Deus. Provando que ele é Deus, lá no capítulo 5 também diz que ele tem 7 olhos. Olha, se você tomar na literalidade o Apocalipse, você vai ter que imaginar um Jesus com 7 olhos e com 7 olhos de fogo. Não é isso, mas é o que representa. Apocalipse é um texto que representa uma realidade, só que esta realidade é representada através de símbolos. Então nós temos o símbolo dos olhos de Jesus. Olhos, chama de fogo, vê tudo. Olha que interessante, na sua cabeça há muitos diademas. Ele é um conquistador. Na sua cabeça tem diademas. Quer ver? Deixa eu até pegar essa palavra. Deixa eu ver se eu... Isso, eu vou pegar essa palavra no original. Quer ver? Versículo 12, né? Olha para você ver, ó. Diadema, fita ou faixa azul, que era marcado com branco, usado pelos reis da Pérsia para prender os turbantes. É como se fossem pedras que prendiam faixas de reis conquistadores. Na sua cabeça há muitos diademas, ou seja, uma prova de que ele é muito conquistador. Ele tem agora uma vitória nas mãos, né? Mais uma característica: tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Olha que coisa complicada. Aliás, para a igreja de Filadélfia, existe uma promessa. A promessa de que seria revelado ou entregue ou dado o nome do Senhor para os vencedores. Aqui o texto está dizendo que existe um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele tem um nome que ninguém conhece, mas qual que é o nome dele? Qual que é o nome do seu Senhor, Felipe? Jesus Cristo. E do seu? É o mesmo dele? Vocês são irmãos? Em Cristo? É Jesus o nome dele. O nome dele é Jesus. Agora, qual é este nome que ninguém conhece? Olha, na verdade, nome traz a ideia de identidade. Nome é quem ele é. O nome hoje, na nossa cultura, não representa nada. Mas o nome, numa cultura do primeiro século, judaica, representa quem a pessoa é. Isaías é um profeta que prega sobre o Senhor a salvação. Jeremias, aquele que Deus estabeleceu. Ezequiel, aquele que Deus fortaleceu. Daniel, o Senhor é meu juiz. Oséias, o Senhor é a salvação. Joel, o Senhor é Deus. O nome representa a função da pessoa, quem a pessoa é. Me parece, e por que eu sempre digo me parece? Porque o texto não está falando. Então, esses textos de símbolos automaticamente requerem de nós interpretações. Interpretações baseadas na Bíblia. Interpretações baseadas na Escritura. Lá na igreja de Filadélfia tem a promessa: nós veremos ou conheceremos o nome de Deus ainda mais profundo. É como se tivesse algo em Jesus que ainda ninguém conhece, ninguém ainda experimentou. E que só na vinda de Cristo em glória teremos a revelação completa do seu ser. É só na vinda de Cristo que reconheceremos ou conheceremos, na verdade, a totalidade de seu ser, de quem ele é e do que ele faz, e de suas funções e de sua missão e da sua essência. Não tem nada a ver com o tetragrama, não? Não, acredito que não. Acredito que aqui não. Primeiro porque nós não temos a palavra Senhor aqui, né, que seria a substituta. E não há nada no contexto que me mostre o tetragrama, não tem. Acredito que não. Acredito que seja características da pessoa de Jesus. Porque o tetragrama a gente não sabe como acontecer, não sabe nada sobre o... Do que o Vitor está falando? Do que o Vitor está falando? Né? Tetragrama. O cara chega lá com 25 pós de teologia, vem no estudo bíblico e confunde a gente. O que o Vitor está falando? Tetragrama. Eu vou explicar. É isso, mas é isso mesmo. Começou bem. Vamos lá.
que é o tetragrama? Porque, na verdade, nós servimos a um Deus que nós não temos certeza da pronúncia de seu nome. Primeiro ponto. Segundo ponto. Deus não é nome. Deus é título. Abraão é chamado de Deus na Bíblia. Moisés é chamado de Deus na Bíblia. Deus é chamado de Deus na Bíblia. Satanás é chamado de Deus na Bíblia. O Deus deste século cegou o entendimento dos incautos. Então, perceba, Deus é um título que significa autoridade. El em hebraico e Theos em grego, que significa o Altíssimo, o elevado, grande, poderoso, todo-poderoso. São títulos. El Shaddai é um título. Tessabaote é um título. Adonai é um título. Elohim é um título. Jireh, Rafá. Então nós temos vários títulos para Deus. Mas a pergunta é, qual é o seu nome? Em Êxodo capítulo meia dúzia, a Bíblia diz que Deus não se revelou pelo nome nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó. Só que essa mesma Bíblia diz que Deus revelou o seu nome para Moisés. E Moisés foi aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, a Torá. E Moisés escreveu, nos escritos de Moisés tinha o nome de Deus. Na sua Bíblia, se você tiver uma boa tradução, as páginas do Antigo Testamento, com certeza, na maioria delas, esmagadora, terá uma palavra aí em português, Senhor. E toda vez que você lê lá no Antigo Testamento Senhor, você vai ver que ela está com todas as letras maiúsculas. Senhor. Por quê? Porque nos manuscritos antigos, aí onde está Senhor no Novo Testamento, estava o nome de Deus, o nome santo de Deus, o nome sagrado de Deus. Os judeus, com medo de usar o nome de Deus em vão, substituíram o nome de Deus por Senhor, que é Adonai, sem Deus mandar. Deus não mandou isso não, Deus mandou fazer isso não. Os judeus, com medo de usar o nome de Deus, todas as vezes que iam escrever a Bíblia novamente, fazer uma cópia, eles trocavam a pena, se banhavam, e ao invés de escrever o nome próprio de Deus, o nome santo de Deus, eles escreviam Adonai, com medo de usar o nome de Deus em vão. Qual é este nome? No hebraico são 4 consoantes. Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, Vav, Re. 4 consoantes. Em português, trazendo para o português, seria YHWH. YHWH. A questão é, qual é a pronúncia deste nome? Qual é a pronúncia? Acho que eu já ouvi falar aí. Alguns falam Iavé, outros falam Iahuê, outros falam Iau, Iauê. Mas qual é a pronúncia? Porque o judeu não fala. O judeu não fala. Na verdade, eles não falam o nome de Deus, não, eles falam Hashem, o nome. Né? Ou então eles falam eterno. Mas qual é o nome? Qual a pronúncia? A escrita todo mundo sabe. Yud, Re, Vav, Re. Mas qual? YHWH. Mas qual a pronúncia? Agora, o que podemos ter de proximidade do seu significado é Hashem, Arié, Hashem. Vou explicar. Êxodo 3. Quando Deus vira para Moisés e chama Moisés para o trabalho, Moisés diz, eu vou em nome de quem? Ele diz, eu sou o que sou, eu serei o que serei. Isso. Eu sou não é o nome. Eu sou é o que mais se aproxima de seu significado. Mas o nome é Yud, Re, Vav, Re. Como que fala? Não sei. Você sabe, Vitor? Você sabe, Marcelo? Mas esse texto de Apocalipse, como a gente não sabe o nome de Jesus... Não, o nome de Jesus é Jesus. Não, é porque ele coloca nessa situação aqui. Que a totalidade de quem ele é. Não seria a mesma questão dele não falar para Moisés o nome dele aqui em Êxodo? Não, para Moisés ele falou. A Bíblia diz que ele não revelou-se pelo nome a Abraão, Isaac e a Jacó. Mas para Moisés ele falou. Tanto é que Moisés escreveu quase 6.000 vezes o nome de Deus
Não, acho que 6 mil é no Antigo Testamento inteiro. Porque nesse texto, quando Moisés pergunta para ele em nome de quem eu vou, ele só coloca eu sou. Eu sou. Eu não derivo de ninguém. Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Ninguém veio antes, ninguém veio depois. Eu sou. Uma das provas que Jesus é Deus, lá no Evangelho de João, é que ele evoca para si esse nome eu sou 7 vezes. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. E ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é Deus. Agora, qual o nome? Não sabemos. Fecha esse parêntese. Então, o tetragrama são essas 4 letras. Essas 4 consoantes. Yud, Re, Vav, Ri. Qual é a pronúncia? Se perdeu no tempo. Judeu não fala. Se judeu não fala, como é que eu vou saber? Eu não sei. Mas, trazendo para o português, YHWH. Alguns dizem Yavé, Yahweh, Yahweh, Ial, Jeová. São tentativas de pronunciar o nome. Tem alguma coisa a ver com o Henrique que está na cruz? Não. Ali é rei dos judeus, não tem nada a ver. Vamos lá. Continuando então, esse nome aí. Voltando para Apocalipse. Tem um nome escrito que ninguém conhece. Então, tem coisa de Jesus que ninguém viu, que ninguém sabe, que nós iremos conhecer e contemplar na vinda em glória. Você já escutou falar sobre isso? Que tem um som de respiração? Já ouvi, mas são possibilidades. Não tem isso na Bíblia. Alguma coisa assim, respiração. Mas não tem isso na Bíblia. Isso é pessoas que falam. Olha lá. Amém? 13. Está vestido com um manto tinto de sangue. Na vinda de Cristo, os seus olhos como chama de fogo. Na vinda de Cristo, muitos diademas. Na vinda de Cristo, vamos contemplar coisas que ainda não contemplamos sobre Cristo. E na vinda de Cristo, a sua roupa, o seu manto, tem sangue. Agora, o que isso significa? O texto não está falando o que significa. Não está falando. Mas é possível que este sangue possa representar o seu sacrifício na cruz, é possível. Como também é possível que esse sangue represente ele pisando em seus inimigos e trazendo a vitória. Deixa eu ver um texto aqui, quer ver? Lê em casa Isaías 63, do 1 ao meia dúzia. Isaías 63. Do 1 ao meia dúzia. Só vou ler o 2, mas você vai ler tudo, não dá tempo, ó. 63, do 1 ao meia dúzia. Isaías 63, versículo 1 ao 6. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? Olha isso. Quem é este que vem de Edom? Versículo 1. A roupa dele está vermelha, igual aquelas roupas daqueles que pisam em uvas no lagar, e o suco da uva mancha as suas roupas de vermelho, de suco da uva. Será que é isso? Pode ser. Então nós temos 2 possibilidades para este manto sujo de sangue de Jesus. É o sacrifício, simboliza o sacrifício dele na cruz? Ou simboliza ele pisando em seus inimigos em sua vinda? Porque nós lemos lá em Apocalipse 14, que na vinda de Cristo é como se ele pisasse no lagar. É a justa ira de Deus nos pecadores. Por isso que eu disse para vocês, não sei se vocês vão lembrar, a vinda de Cristo em glória é um momento maravilhoso para crente, para quem crê nele. Mas para ímpio, aí eu disse, leiam Amós 5 e Sofonias 1. Amós 5 e Sofonias 1, para vocês verem como é a vinda em glória para ímpio. Agora, continuação do 13.
e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é esse que está no cavalo branco? Quem é esse que é o cavaleiro? Quem é esse fiel e verdadeiro? Quem é esse que julga e peleja com justiça? Quem é esse que tem os olhos como chama de fogo? Quem é esse que tem muitos diademas? Quem é esse que tem coisa que ninguém sabe ainda? Quem é esse que está com o manto tinto de sangue? Quem é esse? O Verbo de Deus. E para que não tenha dúvida de quem é esse, o mesmo autor de Apocalipse é o autor do Evangelho de João. E o Evangelho de João começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como a do unigênito do Pai. É Jesus Cristo de Nazaré. O Verbo é a palavra, é Jesus. Amém? 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha só que interessante. Ele não está vindo sozinho. Quando ele vier, ele não vem sozinho. Ele vem com outros, montados em outros cavalos brancos. E esses que estão com ele estão vestidos de linho finíssimo. Quem, no Apocalipse, no capítulo 19, recebeu linho finíssimo? Pode ler aí de novo, eu li no início do estudo, o versículo 7 e 8, Apocalipse 19, 7 e 8. Alegremo-nos e exultemo-nos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, porque ele foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. São os crentes. São os crentes. Aqueles que morreram, dada a vinda de Cristo, virão com Cristo e serão ressuscitados. É o momento da ressurreição. Crente, na vinda de Cristo, será ressuscitado. E vem com ele. Olha para você ver que interessante. Os que morreram com Cristo, ressuscitam. E aqueles que estiverem vivos, dada a vinda de Cristo, glorificados e sobem para o encontro com Cristo nos ares. É o arrebatamento da igreja. Nós seremos os vivos serão arrebatados e glorificados, e os mortos ressuscitados e glorificados. Quem recebe a bênção primeiro? 1 Tessalonicenses 4. Primeiro a ressurreição, depois o arrebatamento. Diga. Eu estava lendo num dos evangelhos, agora eu não vou lembrar qual, que quando Jesus Cristo, quando ele ressuscita, que a gente estava lendo, que os mortos ressuscitam. Na crucificação. É Mateus 27, né? Eu creio que sim. É Mateus 27, que diz que quando Jesus morreu, muitos dos mortos, dos santos que dormiam, ressuscitaram, entraram na cidade e apareceram a muitos. Isso foi um sinal Quando Jesus morreu, isso aconteceu. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou. E quando Jesus morreu, o céu se tornou em escuridão, né? Foram os sinais que provaram que Jesus era Deus. Aliás, nesse momento o soldado diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus, né? Então, o que acontece? Essa ressurreição é a sétima em 7 ressurreições antes de Jesus. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, mas Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. O primeiro a ressuscitar e não morrer mais. O primeiro a ressuscitar que garante as demais ressurreições. Rapidamente, não precisa se preocupar com isso, mas 1 Reis 17, filho da viúva de Sarepta. 2 Reis 4, filho da Sunamita. 2 Reis 13, o homem que encostou nos ossos de Eliseu. Marcos 5, a filha de Jairo. Lucas 7, o filho da viúva de Naim. João 11, Lázaro. E Mateus 27, os santos que ressuscitaram. Santos são os crentes que tinham morrido, que ressuscitaram dada a vinda de Cristo.
dada a morte de Cristo, né? Então nós temos 7 ressurreições antes da de Jesus. Depois de Jesus, nós temos, por exemplo, Tabita em Atos 9, Eutico em Atos 20, exemplos de ressurreição na Bíblia. Só que todos esses morreram de novo. Jesus foi o único a ressuscitar e não morrer mais. O único a ressuscitar em um corpo de glória. Então, é isso que distingue a ressurreição de Jesus das demais ressurreições. Essa é em glória. Exato. É essa ressurreição aí, quando eles vêm, quando os exércitos que há no céu seguem Jesus, com linho finíssimo, essa ressurreição é dada à vinda de Cristo. Crentes ressuscitados, glorificados, para a eternidade. Me explica aqui, que eu não entendi. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E o verso seguinte, estava vestido de uma vez salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha isso, no 12 tem um nome que ninguém sabe. No 13 o nome é o verbo. Olha só para você ver que coisa complicada, né? O nome que conhecemos é verbo de Deus. Mas aí no outro versículo revela que é o verbo. Não, então, vamos lá. O nome que nós sabemos é verbo de Deus. A palavra, Jesus, o que veio à terra. Só que além desse nome, tem um nome escrito que ninguém sabe. Então, o que você sabe? Verbo de Deus. O que você não sabe? O que não foi revelado. Então, na vinda de Cristo, lá o verbo de Deus. E tem mais coisa, não é só o verbo, não. Entendeu? Quer dizer, além de fiel, verdadeiro. Isso. Existem mais características em Cristo que nós não sabemos, que será revelado na vinda de Cristo. Entendeu? 15. Sai da sua boca uma espada afiada. Poder de sua palavra. Tem uma espada na boca de Jesus. É o poder de sua palavra. O poder da palavra de Jesus é poderosa, não é? Ó o poder da palavra de Jesus, cria tudo no poder da palavra, não é? E o centurião falou, se você lançar uma palavra, o meu criado pode ser curado. Não precisa ir lá em casa não. Fala que vai ser curado, não é? É ou não é? A palavra de Jesus tem poder. Agora, olha o poder que ela tem também. Para com ela ferir as nações. E esse poder ninguém quer não. Tem o poder de criar, tem o poder de curar, mas com essa palavra ele também fere os inimigos, aqueles que vieram contra ele. Ele também vai fazer isso na vinda de Cristo. Também vai fazer isso. Os ímpios vão pagar pelos seus pecados na vinda de Cristo. E ele mesmo as regerá, né, com cetro de ferro. Força, poder. Agora, todo o universo, para nós aqui, todo o planeta, diante dele, num reino eterno. Quando ele vier, ele vem para instaurar o seu reino eterno. Aquele reino que já foi inaugurado na sua vinda, agora será concretizado. É na vinda de Cristo em glória que ele instaura o seu reino. Para alguns, o milênio. Para outros, de cara ao novo céu e a nova terra. Pastor, do que você está falando? Quando chegarmos no capítulo 20, eu vou explicar sobre isso aqui. Ok, meus irmãos? Agora, olha isso. Mais uma vez a figura do capítulo 14. Isso aqui é para quem não quer o evangelho guti-guti light, fofinho, bonitinho. Isso aqui é a verdade da palavra. Olha o que mais que ele faz, quando ele vier, E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando ele vier, tem ressurreição para crente, tem isso, aquilo, tem a gente conhecendo mais dele, mas também tem o momento do despejar da ira de Deus diante daqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Nenhum pecado fica sem sua paga, já falei isso. Ou os seus pecados são pagos na cruz de Cristo, ou você paga pelos seus pecados. Por quê? Porque Deus é justo. Como é que um juiz pode soltar um inocente? Ou melhor, perdão, um culpado. Como é que um juiz pode soltar um culpado? E está cheio de culpado aqui.
Aí a gente deixa de ser culpado porque cremos no sacrifício dele. Quando cremos no sacrifício dele, não somos mais culpados. Agora somos justificados, declarados sem culpa, por causa do dízimo que você deu, amém? Não é? Você dá o dízimo, não é não? Por causa que você veio no estudo, não é? Não, também não. É porque você tem a carteirinha da convenção. Não, é porque você creu no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele vai vir e vai, teoricamente, acabar com todo mundo que não acredita nele. Acabar no sentido de julgar. Julgar. É. Você acredita que, vamos dizer, todos os crentes que já morreram estão lá, vão descer junto com os fiéis que estão vivos. Isso. Juntar todo mundo. Isso. E aí nós entramos... demais. Na verdade, chama-se Novo Céu e Nova Terra. Só que aí eu vou explicar melhor lá no capítulo 21. Que nós vamos chegar lá ainda, mas é exatamente isso aí. E os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Vão passar a eternidade pagando pelos seus pecados. E os crentes, a eternidade com Jesus. Irmão, vocês creem nisso? Não, é sério. Eu estou viajando ou vocês creem nisso aqui? Imagina esse momento. Imagina isso. Oh, parece que está muito distante da gente. Parece que não é, né? Parece que está longe. Só que a gente tem que ficar sempre com os nossos olhos aqui, por mais difícil que seja imaginar, por mais difícil que seja. Irmão, os nossos olhos têm que estar nesse momento. Nesse momento. Fica muito mais fácil passar pelas dores da vida. Ah, estou sofrendo demais. Ah, mas meu Jesus daqui a pouco vem. Ah, mas a luta está muito grande, mas daqui a pouquinho meu Jesus vem. E no capítulo 21, ou você vai, né? Mas no capítulo 21, a Bíblia diz, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá, na eternidade. Não tem como parar de sofrer agora, irmão. Não tem como parar de chorar agora. Você sai de um sofrimento e entra em outro. Você sai de uma tristeza e entra em outra. Mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Ô, irmão, deixa eu te explicar. Já viu o testemunho de Jeová? O testemunho de Jeová não sai evangelizando com um folhetim mostrando uma terra muito bonita, com os animais juntos. É só aquele desenho que está certo em tudo que o testemunho de Jeová fala. É só aquilo ali. Novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Nós iremos um dia para a glória. Aleluia. Deram glória. Meu Deus. O que eu falo? Parece que eu falei um negócio ruim aqui, né? Mas ó, o outro lado da moeda também é verdade. Existe um lagar. Eu já expliquei isso aqui no capítulo 14. Existe um lagar, ou seja, um lugar onde uvas são colocadas lá para serem pisadas. E quem pisa é Jesus. Inferno não é Satanás lá te cutucando com o tridente dele. Inferno é Deus te cutucando com a ira dele. Com a ira dele. A ira santa de Deus. Pelos pecados. Por que Deus está irado? Porque Deus é santo. E essa humanidade? Pecadora. Então Deus precisa despejar a sua ira neles. Como que eles não vão para lá? Creia no Senhor Jesus. Arrependa dos seus pecados. Busque a Ele, viva com Ele. Caso contrário, você vai ver a santa ira de Deus. É Jesus que disse, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Ó, eu vou pedir, Marcelo, João 3,16, abre aí para mim. João 3,16. Abra. Isso, mas calma, ele vai ler João 3,16 e você vai ler João 3,36. Não é isso? João 3,16 e João 3,36. Vamos lá. Sem pressa, estudo bíblico não tem pressa. Se não acabar esse texto hoje, a gente acaba quarta-feira que vem. 16 primeiro, Marcelo. 3,16? João... Não, é de cor. De cor. Mas nós vamos achar. Quer dizer, mas nós vamos ler. Vai. Não, dê alto, varão. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você, João 3,36 agora. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus.
Quem crê está salvo lá no João 3,16. Mas quem não crê e mantém-se rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. É os dois lados da moeda, salvação e condenação, céu e inferno. Quer ver? Alguém pode abrir aí comigo em Mateus 25, 46. Abra aí alguém. Mateus 25, 46 e lê em voz alta para mim. Mateus 25. Essa eternidade toda, pode ser que em algum momento Deus... Não, nada disso. Não, vai passar... Esse momento é agora. Jesus voltou, fechou a porta. Lembra da parábola das virgens? Vai. 25, 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Não é isso? Vamos continuar. Agora Apocalipse 19, volta lá. Apocalipse 19, 16. Isso acho que vai vocês pensando assim, para pensar, né? Muitos irão para o inferno. Muitos. Olha para você ver. Olha, Mateus 7. Mateus 7. Entrai pela porta estreita. Porque estreita a porta e apertado é o caminho, poucos entram por ele. Mas, por ser espaçoso o caminho que leva à perdição, muitos acertam por ele. Muitos vão para o inferno. Não parece que o diabo está vencendo em número? Aí é que está. Não tem nada a ver com o diabo. Não? Lá no inferno, o diabo é mais um condenado. O diabo é mais um condenado. O diabo não manda no inferno. Quem manda no inferno é Deus. Ele é justo, né? Ele vai sofrer também. Apocalipse 20, nós vamos chegar lá. É o próximo capítulo. O diabo sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Não tem nada a ver com o diabo. E quem manda no diabo é Deus, né? E quem manda em nós é Deus, quem manda nessa igreja é Deus, quem manda no diabo é Deus, quem manda na igreja é Deus, quem manda no Brasil é Deus, quem manda na América do Sul é Deus. Quem manda em nós é Deus. Tudo é Deus, irmão. 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Precisa explicar isso aqui? Tatuagem não é pecado. Rei dos Reis. Tem rei. Rei dos Reis. Tem muitos reis. Nero era um rei, imperador. Domiciano, que é o imperador no momento desse aqui, era um rei. Os reis das províncias romanas, tudo rei, são reis, mas tem um acima deles. Senhor, tem muito senhor dono de escravo, tem muito senhor dono de terra, mas ele está acima. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Eu acho que eu vou parar aqui, porque essa segunda parte eu queria entrar em coisas. Não sei. É o manto, né? Por causa de sua roupa, né? No seu manto que desce até o seu pé. Pode ser isso. Agora, eu acho que eu não vou mais não, porque a partir do 17 eu preciso explicar algumas coisas que envolvem Ezequiel 39, etc. Só faltam 10 minutos e eu não quero correr. Então, na semana que vem, nós começaremos a partir do 17. Então, hoje foi Apocalipse 19, do 11 ao 16. Semana que vem, vou estar aqui, vai ter estudo bíblico, tudo normal, vocês não faltam não. A partir do 17, a gente vai até o 21. Pode falar. Na coxa, talvez, porque o cara é montado no cavalo, a roupa abre. Também. Pode ter a ver também com lá em Gênesis, quando hoje já fez o juramento com José, fez o juramento os filhos, né, colocaram na coxa. Pode ter também o negócio do Jacó, como Deus que criou a coxa também. Também, e Abraão também, que fez o seu servo colocar a mão debaixo da coxa dele, prometendo, traz uma mulher para o meu filho. Mas esse negócio aí de pôr a mão na coxa, debaixo da coxa, pode ser até uma ideia de coloque a mão na minha virilidade e prometa como homem. É uma possibilidade mesmo. Uma cultura oriental, né? Que a gente não faz isso. Prometer é só de boca para fora, que está prometido, não precisa fazer mais nada. Mas antigamente, né? Deu para entender ou não? Muita viagem minha, mas vai entender nessa questão aqui
um lado de Jesus que ninguém conhece, que é igualzinho quando fala em Mateus 21, todo mundo esperava a entrada dele em Jerusalém para ele dominar ali, né? Só que ele entrou montado no jumento e não foi o que o povo esperava. Só que agora eles vão conhecer o Jesus que vai voltar para condenar mesmo. Que não vai voltar só o bonzinho, só o cordeiro. Ele vai voltar como um leão para julgar a todos. Quando ele veio, né, ele veio como um cordeiro para morrer. Isso. E agora ele vem como um juiz. São facetas. Ele é leão, ele é homem, ele é Deus, ele é cordeiro, ele é leão, ele é juiz. Jesus, irmãos. Irmão, nós temos muito para aprender de Jesus. E só esgotaremos na eternidade. Ou não, né? Ou não. Amém? Glória a Deus. Vem para cá, minha irmã Esther. Vamos tirar nossa foto aqui. Ai, meu papai, dá-nos